Meu nome é Gladson Vinícius. Eu sou Marcos Veiga. E esse aqui é o Memórias Afetivas de Marechal Hermes. E esse é o quadro Na Porta de Casa. Exatamente. O quadro Na Porta de Casa é uma série de entrevistas que a gente está construindo para o Memórias Afetivas de Marechal Hermes, para a gente fazer uma cartografia afetiva com as memórias dos moradores de Marechal Hermes, não é isso, Marcos? Isso. E hoje estamos dando início a esse processo aí, que vamos trazer para vocês vários lugares, várias pessoas, vários momentos desse bairro. Inclusive, eu queria que o Marcos contasse um pouquinho desse lugar onde a gente está começando esse quadro. Não estamos na porta da casa de ninguém ainda, porque esse é o momento zero, inicial, né? Mas eu queria que o Marcos pontuasse. Onde que a gente está, Marcos? Nós estamos aqui no coreto principal de Marechal Hermes, né? Esse coreto aqui, cara, tudo começou assim, né? Esse coreto, ele ficava naquela posição ali. Que essa praça aqui era um quarto centenário, era dividido em 4 gomos, né? E esse coreto ficava ali na parte ali, né? E aqui passava a via principal. Só que, com a obra que teve do Rio Cidade, derrubaram o nosso coreto. Derrubaram aquele coreto. E foi uma luta muito grande para a gente conseguir reconstruir isso aqui. Uma luta, assim, que durou uns 10 anos para a gente conseguir reconstruir esse coreto. E, graças a Deus, com toda a nossa garra, nossa briga, nossas reivindicações, foram momentos assim de a gente sair para colher assinatura, solicitando que seja construído um novo coreto. Esse foi um momento muito especial. E eu queria lembrar, Marcos, como que nasce, inclusive, esse Instagram, esse YouTube, esse registro histórico do bairro. Porque ele nasce com o mesmo ímpeto que fez com que esse coreto estivesse de pé. Isso aqui é um movimento coletivo de um montão de gente que ama esse território, que ama esse bairro, que acredita que apenas através desse movimento comunitário é que a gente vai conseguir, de fato, existir no bairro em que a gente sonha. A gente está construindo, né, esse movimento nasce de um projeto chamado Plano Popular de Desenvolvimento Econômico e Cultural de Marechal Hermes. E a partir da reunião de um montão de pessoas como o Marcos, como eu, como a Andressa, o Rafael, o Adailton, enfim, uma série de pessoas que pensam a Zona Norte, que pensam Marechal Hermes, se uniram para construir uma perspectiva de que bairro a gente quer. E uma das primeiras iniciativas foi registro histórico, registro das memórias. A gente, né, Marcos, precisa resguardar quem a gente é. Quem é a pessoa que mora em Marechal Hermes? O que nos atravessa? E aí, por conta disso, que nasce o Memórias Afetivas de Marechal Hermes. Só que essa não é a primeira iniciativa com esse objetivo. O próprio Marcos tem um Facebook há muito tempo, né, que é histórico. Marcos é uma pessoa, uma grande liderança, uma lenda daqui do bairro, que fez o Marechal Fatos e Fotos, não é isso? Marechal Hermes Cultura, Fatos e Fotos. É a nossa página no Facebook. Né? E eu queria trazer isso tudo para dizer que a mobilização, né, comunitária faz diferença. Eu vou deixar você resgatar aqui como é que foi esse trânsito até a gente voltar a ter, entre muitas aspas, o nosso equipamento pronto de novo. Isso. E através do morador antigo, que era apaixonado por Marechal, que se chamava Dr. Adelino Simões, através dele nós conseguimos chegar ao prefeito, né? Que era o Eduardo Paes na época. Não, era o César Maia, né? Não, Eduardo Paes. Foi depois. O César Maia foi que derrubou o coreto. César Maia foi que isso é registro. Assim. Que derrubou o coreto. O Eduardo Paes sensibilizou-se, né, com a nossa memória, com a nossa história, né? Foi tudo colocado para eles. E ele autorizou a reconstruir o coreto. E nessa época eu comecei a acompanhar. Todo dia eu passava aqui, antes de ir para o trabalho, eu passava aqui e via como é que estava essa obra. Aí, quando já estava quase pronto, eu olhei e falei assim, não, peraí, esse coreto está errado. Está muito pequeno, o tamanho dele original não é esse, eu quero o tamanho original. Aí, liguei para Parques e Jardins, falei com a secretária na época. Aí ela veio aqui e constatou que eles estavam fazendo a obra diferente do que foi planejado.
Aí reconstruiu, tanto é que aqui por baixo tem outra pilastra que aumentou assim, coisa de meio metro, o coreto para ficar do tamanho normal, essencial. Tá bom? Então esse coreto para mim tem uma história muito grande, assim, muito de luta mesmo, e de mostrar isso que o Guilherme falou. É o coletivo, cara, é a gente junto que a gente vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. E eu quero deixar registrado, no outro coreto eu tive a oportunidade de assistir Lupercio Miranda tocando bandolim, Paulinho da Viola tocando bandolim, Osmar do Cavaco tocando bandolim. São pessoas assim que não estão mais entre a gente, né? Só o Paulinho da Viola, graças a Deus. Mas os outros já foram. E ficou essa memória minha, né? E para a gente dividir com todo mundo que está lá nos assistindo agora, a gente vai botar a imagem do coreto como era antes e depois como ficou. Como ficou. Mas eu acho muito interessante, Marcos, assim, e para as próximas gerações, e para isso que servem esses registros, é dizer que não, as coisas não estão dadas. Se a gente não consegue essa ação política, e eu não estou falando de política partidária, não, política partidária eu estou falando da política de você investir seu tempo, sua energia na sociedade, aqui no bairro. Então você falando que antes de ir para o trabalho, você todos os dias passava aqui, isso é cidadania, isso é mostrar a capacidade de articulação que um morador tem de liderar esse processo, porque senão qualquer um vem, faz o que quer e está tudo bem e não tem consequência. Mas a gente precisa lembrar que esse bairro tem histórias, esse bairro precisa ser mantido desse jeito, e pessoas como você, que é um grande exemplo para as próximas gerações. Isso, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do coreto, eu filmei, eu bati a foto todo dia. E eu criei um filme que está no YouTube, né? Tem Coreto e Marechal Hermes. Vamos botar o link aqui também. Aí tem as fotos que você pode ver do início da construção, onde eu estava com o tapume ainda, depois ele virou uma grande obra de madeira, assim, bonito pra caramba, uma escultura. Eu adorei aquilo, eu fotografei tudo. Fotografei o primeiro cimento quando o cara jogou, tem tudo isso nessa vinheta. Eu fiz um filmezinho de 3 minutinhos, vocês não vão perder muito tempo. Vamos ver. Mas vale a pena vocês verem isso. E é muito legal porque a gente está na praça 15 de novembro, uma praça que é histórica para o bairro e tem um nome histórico para esse país também, né? Acho importante a gente... E o coreto foi inaugurado em 15 de novembro, né, de 2013. Isso é importante, que fique registrado. Inclusive, a gente vai fazer alguma coisa aí. Vamos fazer alguma coisa aí. Vamos ver se a gente faz um som aqui bem bacana para comemorar essa data. Que tal aquela aula aberta que a gente vem falando? Ótimo. Para contar legal a história de Marechal. Isso aí. Legal, gostei, né? Vamos fazer isso. Bacana. Mas então, Marcos, vamos lá. Esse é o primeiro episódio. A gente está falando para aqui viemos, o que a gente quer. Quem você acha que a gente precisa entrevistar? Quais são as memórias vivas que ainda estão no bairro e conhecem e vivenciaram os melhores anos desse bairro? Isso, eu estou pensando aqui no senhor, que ele me ensinou muito sobre seresta. Inclusive nós fomos parar em conservatória com ele lá, e ele ganhou o Festival de Seresta de Conservatória. Então aqui é de Marechal, seu Alberto Magalhães. Seu Alberto Magalhães nome. Seresteiro. Ele fez um disco independente, um CD independente, que vendeu mais de 200 mil cópias, chamado Moço Velho, onde ele canta a seresta brasileira. E com um grupo, cara, que vale a pena vocês ouvirem. São muitos nomes, né? Muito nome. Cláudio Camunguelo na flauta, Guaraci Sete Cordas na sete cordas, Osmar do Cavaco no cavaquinho. Então são nomes de pessoas assim que têm uma cultura que foi da velha guarda Portela. E o Luiz Poeta, é outro grande nome que a gente pode falar. Vamos entrevistar também o Luiz Poeta. O Zezinho. Zezinho que também foi, assim como o Luiz Poeta... Zezinho Cesarino, que é daqui do Maran, aqui, exato, foi um cara aqui, muito forte no esporte. Meu professor, inclusive. Mas quem? Tem muita gente, cara. A gente vem... Tem moradores aí que dá pra... Schneider. Também é um quadro histórico do bairro. Conhece tudo. O pai dele... veio para cá criança, morreu com 100 anos, então é um cara que tem uma cultura aqui de Marechal, conhece tudo. Wagner do violino também. Tem uma história incrível, lindo. Inclusive a gente pode até fazer isso, né? Separar um pouquinho da parte histórica, parte musical, parte de fotografias, tem muita gente ligada a tudo isso aí. Marechal é um centro cultural, cara.
pode ter um celeiro que vale a pena a gente explorar isso aí. Tem e resgatar. Nomes. Tem muitos nomes e eu acho muito importante a gente lembrar que isso faz parte do bairro. Essas pessoas, na verdade, construíram o que a gente entende como Marechal Hermes. Marechal não é só a batata de Marechal, né? Não, não é só a batata. Marechal tem muita história. O primeiro bairro proletário planejado, Terra de Lupércio. Terra de Lupércio, Cristóvão Bastos. Cristóvão Bastos nasceu aqui, por parteira ainda, hein? Por parteira. Esse é Marechal mesmo. Para encerrar esse primeiro bloco, para esse primeiro capítulo do nosso trabalho, conta um caos que você viveu aqui em Marechal, conta uma história interessante sua com o território. Quando que você chegou em Marechal? Você nasceu aqui? Vamos conhecer um pouquinho mais do Marcos. Eu nasci em Laranjeiras, né? Nasci na maternidade Escola Laranjeiras. E há pouco tempo eu fiquei sabendo que o Milton Nascimento também nasceu lá naquela maternidade. Acho que é por isso Bituca. Acho que é por isso que eu sou apaixonado pelo Clube da Esquina. Né? E eu vim para cá em 1972. Meus pais já moravam aqui antes, mas eu estudava em colégio interno. Eu fui de colégio interno, entrei com 8 anos no colégio interno, saí com 14. Então a minha história nessa parte aí foi dentro de muros, foi cercado por muro, sem saber o que acontecia fora, porque nem rádio a gente tinha lá dentro. Mesmo? Nem rádio, nem televisão. Isso deve ser muito diferente para todo mundo que assiste, não sabe nem o que é um colégio interno hoje. Colégio interno você não tem acesso a nada exterior, porque, inclusive naquela época, a televisão, então, não existia televisão, nem rádio, nada. O que a gente aprendia era na escola que as professoras nos ensinavam. E você, com 14 anos, o que você viu quando chegou no bairro Proletário? Cara, quando eu cheguei aqui no bairro, eu não sabia nem andar. Cheguei e falei assim, cara, e aí? Eu só ficava em casa. Até que um dia eu fiz amizade com o Fernando, que era meu vizinho. Aí dali ele me apresentou o Tucano, depois o Roberto. Aí eu comecei a andar com eles em Marechal. Aí eu fui pro Marã. Marã, para mim, cara, foi abrir um mundo novo para mim. Inclusive na parte musical. Foi onde teve toda a minha referência de música, foi o Marã. Né? E a gente ia para o Parque Quarto Centenário, que tinha do outro lado. Parque Quarto Centenário. Vocês devem ouvir isso algumas vezes aqui nesse podcast, Parque Quarto nesse Centenário. conteúdo. Conta pra gente o que era esse parque. O Parque Quarto Centenário era um parque que havia do outro lado, né? Em comemoração aos 400 anos da cidade do Rio de Janeiro, né? E era um parque, assim... E teve até uma coisa que eu vou contar aqui, cara. Eu estava lá um dia... Eu nem conhecia direito, né? Mas eu vi uma turma de filmagem chegando, era o clipe da Baby Consuelo. Como se fosse na Disney, eles fazendo uma... Então, Baby Consuelo com o pessoal do Norte Baiano, cara, foi assim uma coisa, uma loucura, Marechal. O nosso editor vai buscar essa informação e a gente vai botar um pedacinho desse clipe aqui, ó. Bota aí desse clipe aí, que vale a pena, vale a pena, vale a pena. Se ele conseguir, vai estar aqui. Não, tem na internet, tem na internet. Aí esse clipe foi muito bonito, então ali eu comecei a ver, cara, pô, esse bairro aqui é diferenciado. É diferenciado, esse bairro é diferenciado. Aí foi... Você chegou aí no Cinelux? Fui várias vezes. Fui várias vezes, porque eu gostava muito de Kung Fu, essas coisas, né? Então, passava muito filme do Bruce Lee, né? Segundo o nosso professor, o Alfredo, ele diz que só existem 2 cinemas no mundo com cúpula bobodada. Um em Houston e o outro aqui em Marechal Hermes. Marechal Hermes, exatamente. Mas o Cinelux era assim, era bacana pelo seguinte, você pagava uma entrada, você ficava lá até fechar o cinema. Que não tinha esse negócio de fechar para depois... Não, você entrava lá, aí você assistia filme de Kung Fu, depois A Vida de Cristo, que passava sempre. Outro filme que me marcou muito ali foi o da Gigliola Cinquetti, né? Dio, Como Eu Te Amo, Ao Mestre com Carinho, com o Sidney Poitier, que foi lindo. Então, muita história, muita história. Cinelux tinha muita história. Isso aqui é um bairro cultural, né? Você percebe que tem atravessamentos da cultura de várias formas.
Só quando a gente fala de Cinelux, de cinema, a gente tem que lembrar que Marechal hoje é o terceiro set da América Latina, é o terceiro bairro mais gravado da América Latina. Recentemente saiu um estudo falando sobre a cidade do Rio de Janeiro e que ela passou a França como locação, passou Paris como locação, como a maior locação, uma das maiores do mundo. E, por consequência, Marechal se tornou o terceiro bairro mais gravado da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, na América Latina a gente está dominando tudo, né? E depois tem outros movimentos culturais que atravessaram o bairro. A gente tem os bate-bolas, que sempre foi muito forte. As festas juninas sempre foram muito fortes. Né? Mas o que você lembra? Cara, o que eu lembro, assim, que eu gostaria de mencionar isso, que o bairro de Marechal é um bairro que foi muito militarizado na época, né? Mas tinha o pessoal da Brigada Paraquedista, que eu sempre gostei, porque eles tinham a brevetação lá, né? Eles abriam a brigada pra gente. Então, era assim como se fosse um parque. A gente ia todo mundo lá pra brigada, pra soltar da torre, sabe? Soltava da torre, entrava dentro dos aviões, era muito legal. Então, e essa cultura do paraquedismo também, ele trouxe para Marechal coisas que o pessoal vinha de todos os lugares, porque era a única área de estágio que tinha de paraquedismo no Brasil. Então vinha pessoas de todos os lugares. Então isso assim, fez com que eu conhecesse pessoas do Rio Grande do Sul. Tem lá o Rálio, meu amigo, Rálio Perdígia. Tem o pessoal que está em Natal. Tem o pessoal na Bahia. O que você está me dizendo, então, é que por conta dessa proximidade com as Forças Armadas aqui e esse ineditismo dos paraquedistas, Marechal se tornou, então, um lugar mais cosmopolita, porque recebia gente de todos os lugares. Nunca tinha pensado nisso, né? Sensacional. Inclusive, o próprio Silvio Santos, né, que foi paraquedista, né, tinha um quarto alugado aqui em Marechal. Quem? Silvio Santos. É mesmo? Silvio Santos. Tinha um quarto alugado em Marechal, porque aqui em Marechal o pessoal alugava muito quarto. E tinha alugava armário para o pessoal trocar roupa. Será que a gente consegue entrevistar alguém que foi amigo do Silvio Santos aqui? Olha, eu não sei se ainda está viva, mas tinha uma senhora que ele tomava café com ela lá na rua Guajivira. Pode levantar, na Guajivira. Ele passava lá e tomava cafezinho com ela. Ah, maravilha. Então a gente pode ver se a gente consegue levantar isso. Né? Para encerrarmos, Marcos, porque assim, a gente poderia ficar aqui horas e horas. E isso aqui, sem dúvida nenhuma, vai ter papo com a galera que a gente vai ficar, ainda mais se tiver um café, né? Até porque se for na casa dos outros, na porta da casa dos outros, o mínimo que a gente vai querer é um cafezinho. Mas por que as pessoas devem ver esse conteúdo? Por que elas devem assistir essas memórias? Porque esse conteúdo, acho que para mim, ele é muito importante porque ele vai trazer para as pessoas o que realmente foi esse bairro. Que a gente vai se aprofundar mais desde a fundação para cá e vai mostrar que muitas coisas aconteceram por aqui. Nós tivemos 3 misses, uma Universo, Miss Guanabara, Miss Brasil. Tudo saiu daqui do Maran, aqui pertinho. E você tem imagem disso, não tem? Tem imagem disso, tem. Ah, legal. Então vocês vão ver essas pessoas aí, ó, na tela de vocês, para vocês conhecerem mais. De repente, se a gente conseguir fonte, a gente pode colocar... Inclusive, teve uma que era irmã gêmeas. Aí uma ficou em primeiro lugar, a outra em segundo. Que história sensacional. Cara, né? Isso tem que ser contado, tem que ser mostrado, tem que ser resgatado. É isso mesmo, isso tem que ser contado, isso tem que ser registrado. E que a gente consiga, a partir dessa iniciativa, mobilizar as pessoas, mobilizar o bairro. Quem está gravando esse conteúdo são 2 pessoas incríveis, 2 jovens, a Rafael e a Andressa, que precisam conhecer essas histórias e passá-las para frente. E queria lembrar novamente que isso aqui nasce porque a gente precisa construir um plano popular desse bairro maravilhoso, desse bairro proletário. E a gente conta com todo mundo, colocando nos comentários aqui quem a gente deve entrevistar, colocando nos comentários quais são as histórias mais relevantes desse bairro, colocando nos comentários e falando com a gente como que a gente pode continuar fazendo com que Marechal Hermes seja esse lugar tão incrível, que nos atravessa e nos forma, né, cotidianamente. E se você tem alguma história, cara, fala com a gente, vem aí, conta também, mostra pra gente.
né? Porque é isso que a gente também está querendo, é conhecer mais coisas, né? Foi muito bom hoje. Muito bom. Vamos lá, em breve a gente vai parar na porta da casa de alguém e fazer a primeira entrevista. Isso. A segunda, na verdade você é o nosso convidado da primeira e o nosso organizador aqui também. Tá bom. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Até a próxima, hein?